Ô, glória. Irmão Israel. Presbítero, ó, aqui, ó. Maravilha. Aí tá bom. Jesus é bom. Jesus é bom. Aleluia. Graças a Deus. Deus que está teu servo, Pai. Usa ele com poder, autoridade e a inteligência dos céus, Pai, para falar aos nossos corações tudo aquilo que está no teu coração, Senhor. Nós sabemos que são grandes coisas que o Senhor está para fazer no meio do teu povo. Por isso, usa ele com intrepidez. Usa ele. Ó, que Deus está falando aqui comigo. Meu Deus do céu. Aleluia. Meu Deus do céu. Ó, será? Nem parece, mas é. Sabe quem é ele? É aquele que foi ungido por Elias para quebrar. Meu Deus do céu. A unção de Jefté. Amém. Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Quebrar. Glórias a Deus. As cadeias. Pode ser, irmão. Glórias a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede. Eu gostaria aqui de compartilhar uma palavra que está em Josué 9. Que Josué 9, do primeiro, né? Eu vou ler alguns versículos aqui, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aqui do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em todas as costas do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeneus, e os heveus e os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera contra Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando os sacos velhos sobre os seus jumentos e os odres de vinhos velhos e rotos e remendos, e nos seus pés sapatos velhos e remendos e roupa velha sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial a Gilgal e disseram a ele: E os homens de Israel viemos de um lugar, de uma terra distante, arraseu, pois agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam: Ó Deus, porventura habiteis no meio de nós, como, pois, faremos acordo? Glórias a Deus, né? Aqui é uma palavra que a gente vê que na época de Josué, quando ele assumiu, né, no lugar de Moisés, ali Deus fez maravilhas na vida de Josué, abrindo o Rio Jordão para todo mundo passar com os pés em planos todos, derrubou Jericó, derrubou ali a cidade de Ai, todas as coisas grandes e maravilhosas, né? Porém, uma coisa que me chama a atenção, né, irmão, é as alianças, né? E aqui nós sabemos que Deus escolhe todos nós. Agora, nós escolhemos se queremos consultar a Deus nas decisões e nas buscas que a gente tenta fazer, né, no nosso dia a dia. Porque aqui com Josué não foi diferente. O Josué é um homem de Deus, usado, tremendo, mas foi levado, né, por uma astúcia do povo ali do Gibeonitas, né? Eles usaram de astúcia e viram, mas também se vê, né, que os Gibeonitas reconheceu a grandeza de Deus, né? Porque eles mesmo falaram: não vamos pelejar contra o Israel, porque sabemos que ele foi vitorioso contra Jericó e Ai. E Jericó, naquela época, era conhecida como uma cidade, uma fortaleza, né? Se diz aos estudiosos que os muros passavam até 2 carros sobre ele, né? Então, humanamente, como poderia uma muralha daquela alguém transpassar, né? Só realmente pela mão de Deus.
Então, mas o Josué aqui não foi consultar Deus. Ele ali viu os gibeonitas querendo fazer aliança e se compadeceu dele, né, pelos argumentos que eles usaram, mesmo de astúcia, mesmo de não falando a verdade. E quando Josué veio descobrir que ele era da tribo lá de gibeonitas, Josué ficou muito bravo, né, e amaldiçoou eles, né, amaldiçoou ser servo deles, porém incumbiram eles em fazer algo para o reino, né, do Deus, né, que era levar água e cortar lenha, né. E eu entendo que isso não foi uma penalização deles, né, pelo contrário, né, porque tudo que nós fazemos para a casa do Senhor, a obra dele, Deus tem visto e traz recompensa para a gente, né. Ele pode ter achado que seria uma punição para eles, mas eu acredito que não foi, porque na vida do gibeonita, Deus fez grandes coisas, que um pouquinho mais para frente a gente vai entender como Deus acabou aceitando nessa aliança que os gibeonitas fizeram aí com Josué, mesmo falando a verdade, né? Mas aí a gente vai para os nossos tempos, né, irmão? Como nós podemos decidir se nós caminhamos com Deus, porque todos aqui são escolhidos por Deus, né? Deus tem um propósito na vida de todos aqui, que se faz presente. E eu entendo que quando vamos tomar alguma decisão, fazer alguma aliança, assinar algum contrato, enfim, fazer alguma compra, alguma coisa, temos que buscar o Senhor dias e noites, né? Quando não tivermos a resposta dele, eu entendo que não deveremos tomar nenhuma decisão, porque aqui o que aconteceu? Foi o que aconteceu com Josué, né? Que ele viu que eles usaram de falsidade na colocação deles, dizendo que vieram de longe, mas não dava para voltar mais, né? Porque eles já juraram diante de Deus que não fazia nenhum mal a eles, né? E eles acabaram se tornando servos. E quando nós vamos aqui um pouco mais para frente, nós vamos ver os gibeonitas lá na época de Saul, né? E se nós meditarmos de Josué, a época de Saul, eu acredito, né, alguns estudiosos já viram que eu acho que isso dá mais ou menos 400 anos, né? Foi quando nós vimos lá em 2 Samuel 1, né, que diz assim: houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então, aqui nós vemos, né, irmão, muito claro que Deus aceitou essa aliança que foi feita. E se agradou da postura dos gibeonitas. Por quê? Porque Deus ia intervir a favor dos gibeonitas, aqui castigando o seu povo, com fome, passando por esse processo. E uma outra coisa aqui que me chama, que a gente acha, né, que muitas coisas em nossas vidas, quando não estão caminhando bem, porque a gente sabe que em alguns momentos a gente passa por deserto, né? Deserto para crescimento, isso é normal. Mas aqui o que me chama a atenção é justamente isso. Davi achou normal aquela fome. Não fez a consulta antes de 3 anos, de querer entender. Senhor, aqui no meu reinado estava tudo bem, por que agora estamos passando esse processo? Se ele tivesse feito isso antes, não teria chegado a 3 anos. E eu trago isso para a minha vida, né? Muitas vezes que algumas coisas não dão certo, a gente acredita que aquilo é normal, né? Que faz parte do dia a dia, que o deserto faz parte na vida do cristão para crescimento, tudo. Mas nós sabemos que algumas vezes a gente pode ter errado, ter desagradado a Deus, ter quebrado alguma aliança, ter feito algo que verdadeiramente Deus está nos punindo e chamando a atenção, né? Porque aqui ele fala, né? Quando Davi foi procurar o gibeonita, que fala aqui nos 2, então chamou o rei os gibeonitas, ele falou: ora, os gibeonitas não era dos filhos de Israel? Eles estão indagando, né, que era do filho de Israel, mas o restante dos amorreus e os filhos de Israel lhe tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo e a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi ao gibeonita: que queres que eu vos faça? E que satisfaça vos darei, para que abençoe a herança do Senhor. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questões com Saul, com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que queres que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos
assolados, sem que pudéssemos substituir em termo algum de Israel. E Jesus e deu e seus filhos, se fores 10, 7 homens, para que os enforque, e ao Senhor em Gibeá de Saul, e eleito do Senhor, e disse o rei, os darei. Então aqui a gente vê, né, também o Saul, um homem escolhido por Deus, mas nós sabemos também que ele deixou de andar com Deus, de consultar Deus, né, nas decisões. Quantas coisas ele fez aqui contra o povo do Senhor, né, quando aqui os gibeonitas, quando ele matou lá os 80 sacerdotes, né, que nós sabemos. Então, isso é um perigo na nossa vida, né, irmão? Porque a gente acha que Deus nos escolheu e Deus nos usa e a gente está bem e a gente faz. Deus, através da nossa vida, pode até curar, libertar, e chega um momento que a gente acha que podemos tomar decisões sem consultar Deus. Mas é aí que nós erramos e nós pecamos, né? Porque Deus é soberano em nossa vida. Ele é a nossa direção, a nossa bússola. Não adianta acharmos que a gente faz ou acontece alguma coisa sem a decisão, sem a direção dele. E prova disso a gente presencia sempre aqui. E Deus respeita o livre-arbítrio, porque nas decisões aqui, quando os gibeonitas procuraram Josué, Deus poderia muito bem ter falado, não, Josué, não faz aliança com ele, mas Deus não interveio. Da mesma forma que ele não interveio lá no Éden, quando Adão e a Eva escolheram comer o fruto. Ele já tinha falado, não coma desse fruto. Então as escolhas são nossas. Não adianta a gente querer depois ficar indagando, questionando a Deus, porque nós estamos vivendo situações e questões em nossas vidas, porque pelas decisões que escolhemos. Então isso é muito perigoso, né? Porque eu entendo que a hora que a gente começa a caminhar na presença do Senhor, e Deus, pela sua infinita misericórdia, começa a usar vidas, nos usar e nos transformar, e a gente vê cura, libertação, e a gente acha que aquilo é normal, vem de nós, né? E começa, isso é um grande perigo, né? Não subir o ego, achar que somos maior do que Deus, né, irmão? Porque é mais fácil a gente aprender com os erros dos nossos irmãos, quando olhamos aqui a Bíblia, que relata toda essa passagem aqui, nós aprendemos, são 2 homens de Deus aqui, Josué, Davi, e até Saul, né, foi o primeiro rei escolhido, mas chegou um tempo ele se perdeu, né, se perdeu no nosso ego, no nosso orgulho, na nossa soberba, achamos que somos melhor do que os nossos irmãos. Isso é muito perigoso, irmão. Então, a vida de um cristão é Deus em primeiro lugar, em suas decisões, nas suas buscas. E muitas vezes a nossa justiça é como Deus fala, né? Como trapo de imundícia. Então, nós temos que orar dia e noite para que nós não tomamos as nossas decisões, né? Porque nós nos iramos. Mas a Bíblia também fala, né? Ira, mas não peca. O duro é isso. Nós iramos e não pecamos. Porque o dia a dia, os afronta, tudo isso vem em nossas vidas. Agora, essa escolha é nossa, ela é individual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente tem que, eu costumo dizer que a salvação e o reino não é por tempo de servidão a Deus. Se fosse assim, Deus não teria salvo, né? Um daqueles ladrão que estava ali ao lado dele, questão de segundo, ele se converteu a Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado disso. Claro que nós estávamos mais tempo na presença do Senhor, em vez de ficarmos no mundo, é melhor. E cada vez mais esse mundo que nós estamos contemplando está realmente consumindo vidas. A gente lê notícias aí de adolescente, né, exterminando família, tudo mais, e nossa, isso realmente é assustador. E esse mundo, ele caminha cada vez mais, né, irmão, para a destruição, para a palavra de Deus se cumprir. Porque a palavra dele é soberana, né, como ele fala, passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra há de se cumprir. Então Deus tem um zelo pela sua palavra. E hoje nós vemos que, de todas as formas, há uma forma de querer desacreditar a palavra do Senhor, os seus princípios. Não adianta querer negociarmos os princípios de Deus para querer agradar algumas pessoas ou outras, enfim, alguns convidados, algumas coisas. Não dá. É uma coisa para honra e glória do nome do Senhor, né? Quando eu e a minha esposa nos casamos em 2010, né? Graças a Deus, Deus nos deu uma festa muito bonita. E naquela festa nós determinamos, não queremos álcool, nenhuma gota de álcool. E nós temos amigos,
até familiares nossos, que faziam uso de álcool. E até mesmo na hora do brinde e tudo, mas você não quer champanhe? Não, não queremos champanhe, não quero nada disso. Faz com suco de laranja, tudo. E passando um tempo, na ocasião, era até um ex-chefe meu, né, falou para mim, cara, realmente eu estou surpreso. Eu nunca vi isso em uma festa de casamento não ter álcool. Mesmo você sabendo que os seus convidados, ali tinha muito que não é cristão como você e a Selene, né? Mas vocês não ofereceram álcool. Ou seja, e isso é engraçado que ele até falou, eu até ouvi uma pregação pelo pastor Silas também, dessa chamando a atenção, que nos casamentos, nas negociações, as pessoas oferecem álcool, né? Então eu falo, gente, o álcool não é bom, traz muitos problemas, dificuldades. Então isso foi um testemunho, né, que Deus fez, nos concedemos em nossas vidas. Então a gente não tem que agradar ninguém. Lá dentro da minha casa, já teve festa, tudo, pessoas não souberam, levaram o vinho, tudo, educadamente recebi e dispensei. E não critiquei a pessoa nem nada. E todos meus familiares, todo mundo, eu falo, gente, aqui dentro eu não aceito álcool. Não é por uma religião, porque eu não tenho religião, eu nem quero, mas eu faço parte de um reino que tudo pode, tudo transforma. E eu não quero me ver corrompido para agradar o meu vizinho, agradar algum. Não, prefiro desagradar o mundo, mas agradar a Deus. Prefiro não ter amigos aqui no mundo, mas ser amigo de Deus. Porque eu sei que tudo isso aqui é passageiro e transitório, né, irmão? Então, isso temos que tomar cuidado muito, porque o caminhar para o reino do céu, ele vai além da gente vir aqui, né, às quintas, aos domingos. Ele é todos os dias, né? É uma decisão todos os dias. Levantamos, né, pela manhã, a primeira coisa que eu agradeço a Deus e falo, Senhor, me ajuda a não perder minha salvação se o Senhor voltar hoje. Mas o Senhor pode voltar coletivo a todos, como pode voltar individual, meus irmãos. Nós não sabemos o dia, a hora que Ele vai nos chamar. Então a gente precisa estar preparado dia e noite, constante, dias e noites. Não adianta a gente fazer tudo e no final perder a nossa salvação. Que ele fala lá, né, Mateus 16, 26, o que adianta o homem ganhar um mundo e perder a sua salvação? Então eu entendo que nós não podemos negociar, não podemos agradar ninguém, não podemos ficar olhando a vida de ninguém. Graças a Deus que aqui nessa igreja os líderes, né, líderes realmente de oração, os homens, mulheres de Deus, mas nós não temos nem que ficar olhando para a vida dele, porque todos nós somos falhos. E um dia a gente pode estar numa situação e fazer algo e alguém vê aquilo, já ficar triste, desapontado, já acha que tem que sair da igreja. Não é dessa forma. Aqui nós estamos porque Deus se faz presente aqui todos os dias. Eu creio dessa forma. E como o irmão mesmo já falou, né? Quinta-feira é um dia abençoado, né? Porque é um dia que todos nós temos a oportunidade de falar um pouco de Deus, né? Porque eu não me tenho como pregador e todo dia eu falo para ele, não gostaria de ter oportunidade, nem gostaria de subir no púlpito. Se o Senhor me desse essa graça, eu agradeceria muito. Mas enfim, como eu sempre tenho falado, as oportunidades eu não vou correr dela mais, né? Porque a gente precisa verdadeiramente ver o que Deus tem para nossas vidas. Mas nós sabemos, Deus escolhe a todos, irmão. E as escolhas de manter Deus ao nosso lado, elas são individuais. Ela não é coletiva. Ninguém vai levar ninguém ao céu, vai ajudar. Ninguém vai subir, como a gente viu lá, quando nasceu Jacó, né? Esaú, né? Que ele saiu no calcanhar dele. O céu não vai ter essa oportunidade, ela é individual. Então, todos os dias das nossas vidas, vamos verdadeiramente nos entregarmos a Deus e olhando aqui para a vida desses homens que foram tremendamente usados, todos eles, mas eles erraram, eles pecaram, porque são homens. E claro, a gente não tem que usar isso, os pecados dele, para justificar o nosso. Não, a gente tem que olhar o pecado dele para pedir, Senhor, me ajuda a passar por isso, sem te desagradar, sem te aborrecer. Porque sabemos que o galardão do Senhor é maior do que toda a riqueza e o poder que esse mundo pode nos dar, né? Não adianta, nada é maior do que a presença de Deus. E a gente tem visto, Deus está vindo, meus irmãos. Não sabemos quando, mas Ele está vindo.
Porque se nós olharmos a sua palavra, todo dia ela se cumpre. É triste quando a gente vê famílias desabrigadas com situações. Eu até oro aqui pelas nossas vidas, porque nós não estamos isentos disso, do que pode vir. É que Deus possa usar de misericórdia pelas nossas vidas e conceder uma oportunidade de cada dia nos convertermos a Ele. Assim eu quero agradecer a oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Varão tem algo para falar. Tem algo para falar. Essa palavra é importantíssima. Vou dar um testemunho aqui. Tá vendo esse púlpito aqui? Esse púlpito aqui foi feito por uma pessoa, marceneiro. E a história dos gibeonitas tem relação com isso aqui. Nós, quando abrimos a igreja, tínhamos o culto ali. Conhecíamos um pastor muito antigo. Muito antigo. Esse pastor, esse Josué 9 é ensinamento. Ensinamento. Cuidado com as alianças. Esse pastor chegou. E você também que está ouvindo aí, preste muita atenção. O pastor chegou querendo ajudar o ministério. Esse pastor chegou, doou bateria, doou louvor, doou abertura de culto. Não, eu ajudo, eu prego. De repente, esse pastor achou que era dono da igreja. Amém? Então, a gente tem que ter muito discernimento. Esse livro de Josué 9 é ensinamento. Cuidado com as alianças que você faz. Josué sabia? Sabia, porque ele estava o tempo todo ali com Moisés, na presença de Deus, ele sabia. Mas Deus quis ensinar Josué. Deus quer nos ensinar a ter cuidado com as alianças. E se essa palavra abriu os nossos olhos, no momento nós oramos, por que, Senhor? O que está acontecendo? Aí saiu Josué 9. Pombo bolorento, né? Se você olhar, tudo rasgado, vieram com fome, e era assim. Eles estavam despejados, vieram numa cidade do interior, um ministério que não deu certo. Vamos lá, pastora Beth. Então presta atenção, cuidado com as alianças. Às vezes as pessoas chegam, sou seu amigo, quero ajudar, quero contribuir. Mas a gente não sabe a real intenção de cada. Amém? Você guarde isso. Palavra belíssima, eu gosto dessa palavra. Eu gosto. Eu falei que Deus ia te usar. Deus abençoe. Até domingo. Amém, querido? Maravilha.